pista, né? Ou seja, aquela reta final, né? Então, essas rampas, elas têm um grid, uma inclinação muito pequena, ou seja, cada 13 metros que você anda na horizontal, você só pode subir um na vertical, né? E a partir daí para baixo, não pode existir obstáculos do tipo árvores, carros, etc. Então, helipontos ao nível do solo são quase que proibitivos, até pela existência das árvores, dos postes, etc. Então, a gente, se observar, vai verificar que mesmo os helipontos baixos, eles estão sobre pequenos assentos, ou sobre pequenos aterros, ou sobre pequenos prédios. E depois a gente vai tá tendo, ou então estão dentro de aeródromos, né? E aí não tem árvore, não tem carro passando, não tem nada mesmo. Um exemplo disso é o Campo de Marte aqui em São Paulo, né? Bom, uma outra coisa interessante, né, que a gente pode estar dizendo aí é que os helipontos são construídos tanto em cima de prédios existentes como em cima de prédios novos. E aí a gente vai estar caminhando para soluções estruturais diferentes, né? Prédios antigos, a gente poderia citar alguns hospitais aqui da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde a gente fez algumas intervenções estruturais para poder estar colocando helipontos, tá? Para poder estar atendendo esses hospitais já tradicionais, né? Isso implica em estar construindo uma plataforma, uma estrutura metálica ou uma estrutura de alumínio, inviável no Brasil ainda, porém, temos que citar aqui, né? De forma que você consiga introduzir o menor peso próprio, o menor peso dessa estrutura nova em cima daquela edificação antiga. Então, esse é um trabalho que a gente faz também, né? Carlos, o prazo da construção, do término, o planejamento, é rigorosamente cumprido ou se aproxima ao máximo ao interesse do cliente? Olha, o prazo normalmente é rigorosamente cumprido. Quando se define o projeto, já se busca uma solução em função da infraestrutura local, se é um hospital funcionando, se é um prédio funcionando, se é um prédio em construção. A melhor solução, vamos dizer assim, para que seja garantido esse prazo, né? Mas essa coisa de falar de prazo no Brasil é uma coisa estranha, né? Porque nós vivemos num país em que as construtoras agregam pouco trabalho, né, próprio e contratam serviços de terceiros. E esses serviços são contratados pelo menor custo. E normalmente a empresa que oferece o menor custo, ela é muito ruim de prazo, né? Então é comum a gente tá aqui na cidade, ouvindo, encontrando com pessoas, comprei um apartamento, deveria ter sido entregue em janeiro, mas só vai ser entregue em dezembro. O que quer dizer isso? Quer dizer que a construtora que está lá contratou subempreiteiros de qualidade ruim, a preço menor, de pouca responsabilidade, que estavam recebendo menos e assim não podiam gastar mais em horas extras, horas de sábado e domingo para compensar os dias que choveram, etc. E aí a gente vai ter lá uma resposta que aquilo está andando lá na frente, né? Então essa coisa de prazo de obra no Brasil, porque prazo de obra se cumpre no mundo inteiro, no mundo inteiro. Eu acho que até na África se cumpre. E isso em cima de contratos? Em cima de contratos. A gente teve o exemplo da Copa do Mundo na África do Sul, né? Então a gente pode dizer que até na África se cumpre prazos, né? E aqui no Brasil não se cumpre. Não se cumpre quando se adota essa cultura, vamos dizer assim, de contratar o menor preço, ou a empresa mais barata, etc, etc, etc. Rapidamente falando, Carlos, existe uma formação profissional no teu segmento de trabalho? Não, não existe, não existe. Existe uma cadeira na escola de engenharia, que a gente chama de aeroportos, onde deveria estar inserido a engenharia de helipontos, e isso se reduz a uma aula apenas, né? Uma, duas aulas, né? Em que o professor vai lá e fala algumas coisas, né? Diferente lá do estrangeiro? Então, diferente do estrangeiro. É difícil falar sobre isso aqui no Brasil, porque as engenharias, tanto na Europa como nos Estados Unidos, mais na Europa, tem uma característica diferente de maior especialização. Então, existem cursos, vamos dizer assim, de infraestrutura de aeroportos que envolvem 4 anos de estudo, tá? Mas são dedicados à engenharia de infraestrutura de aeroportos, né? Então, você acaba formando um profissional mais especializado, né? Unindo teoria com a prática. E aqui parece que é na prática mesmo, né, engenheiro? Aqui eu não diria que seja na prática mesmo, eu diria que hoje em dia o indivíduo estuda engenharia e depois ele vai fazer uma pós-graduação praticamente se obrigando a uma extensão de estudo, uma perda de tempo maior para estar se especializando numa determinada área. Muito bem. Gabriel, quantos tipos de heliopontos existem? Existem basicamente 3 tipos de heliponto, que é o heliponto privado, destinado aos grandes empresários, né? Aí que
constrói seus helipontos nas suas empresas. Os helipontos hospitalares, né, são destinados aos resgates para salvamento, né, e os helipontos militares, né. Bruna Aquino, helipontos, heliponto, muito bonito. São Paulo, que é uma grande cidade, tem bastante, é só você olhar para cima, mas e no sentido de ruídos gerados, né? E também se tem aproximação de prédios, né, de helipontos, se existem rampas, esclarece para nós e dê a explanação necessária. Bom, esse assunto é um pouco complicado, tanto que nos últimos tempos, tanto a Prefeitura quanto a ANAC, Comar, tem dado grande ênfase a isso, porque tem muito heliponto já e muita gente quer implantar ainda mais heliponto. E a gente sabe que São Paulo é uma cidade extremamente complicada pelos prédios que tem, é tudo muito alto.